Meu padrasto instalou um aplicativo de rastreamento familiar para me controlar depois que meu pai morreu. Então manipulou minha mãe para acreditar que eu era o problema. Me isolou dos amigos e tentou me mandar para um internato-prisão. Então usei sua própria manipulação contra ele e expus seus segredos sombrios. Eu estava tomando café da manhã quando meu padrasto Ricardo anunciou que ia instalar um aplicativo de rastreamento familiar em todos os nossos celulares. Disse que era por motivos de segurança, já que tinha havido assaltos no bairro, mas seus olhos se fixaram nos meus com essa intensidade predatória que fez todos os alarmes na minha cabeça começarem a gritar. Mamãe apenas sentou ali, concordando com ele como um zumbi completamente ausente da realidade desde que Ricardo se infiltrou em nossas vidas há 6 meses. Ricardo tinha se infiltrado em nossas vidas depois que papai morreu quando estávamos nos afogando em contas hospitalares. No início, mamãe o adorava como algum tipo de santo, mas eu estava catalogando seu comportamento nojento há semanas. A forma como suas mãos demoravam nos meus ombros durante esses abraços revoltantemente longos ou como ele aparecia de repente onde quer que eu estivesse na casa como se estivesse me caçando. Quando tentei contar para mamãe, ela explodia com essa defensividade viciosa gritando sobre como eu era ingrata com o homem que nos salvou de viver no carro. O aplicativo de rastreamento parecia um laço se apertando ao redor do meu pescoço. Ele me entregou meu telefone com esses olhos mortos de tubarão brilhando e começou a demonstrar como podia assistir cada movimento meu em tempo real. Então ele soltou a bomba que despedaçou o que restava do meu mundo. Ele tinha estado rastreando minhas atividades depois da escola e queria saber exatamente o que eu estava realmente fazendo lá. Mamãe empoleirada ao lado dele acenando como um membro lavado de seita, enquanto ele explicava como isso era apenas boa educação. Quando tentei revidar a voz do Ricardo, ficou mortalmente quieta e ele me lembrou que possui meu telefone, meu carro e toda a minha existência agora. Mamãe imediatamente começou a gritar sobre como eu tinha sorte de ter alguém que se importava tanto e que eu precisava parar de ser uma pirralha mimada. Naquela noite, eu encarei meu telefone, sabendo que esse psicopata podia monitorar cada respiração minha. Na manhã seguinte, acordei sobressaltada para encontrar Ricardo parado na minha porta totalmente vestido como se tivesse ficado estacionado lá por horas, apenas me observando dormir. Ele alegou que queria verificar como eu estava, já que parecia chateada. A forma como seus olhos rastejaram pelo meu corpo me fez querer vomitar. Quando exigi que ele saísse, ele, na verdade, deu mais um passo para dentro do meu quarto e se plantou na minha cama, passando os dedos pelo meu cabelo. Enquanto sussurrava sobre como eu ficava bonita quando estava vulnerável, eu recuei como se ele tivesse me queimado e sussurrei gritando para ele sair, mas ele apenas riu e disse que eu estava sendo histérica. Mais tarde, na escola, tentei desesperadamente explicar a situação para uma das minhas professoras. Mas como você convence alguém que seu padrasto é um predador quando ele tecnicamente ainda não cruzou nenhuma linha legal? Ela ouviu e rabiscou notas, mas no final entregou o golpe esmagador de que sem evidência concreta não havia nada que alguém pudesse fazer. Ela sugeriu terapia familiar, que era ridículo, já que mamãe achava que Ricardo caminhava sobre as águas. Quando atravessei nossa porta da frente naquela tarde, Ricardo estava esperando como uma aranha em sua teia. Ele me interrogou sobre por que eu tinha demorado 20 minutos extras depois das aulas, exigindo saber se eu estava espalhando mentiras sobre nossa família para funcionários da escola. Gaguejei alguma desculpa sobre usar o banheiro, mas ele continuou perfurando mais fundo, perguntando especificamente sobre conselheiros e professores, como se pudesse ler minha mente. Mamãe apareceu durante esse interrogatório e, em vez de me proteger, começou a me atacar por potencialmente envergonhar nossa família na escola. Foi quando o último fiapo de esperança no meu peito morreu, quando percebi que estava completamente sozinha com esses dois monstros. O rosto do Ricardo se iluminou com pura satisfação pela traição da mamãe e ele sugeriu que talvez eu precisasse de supervisão constante, já que claramente não podia ser confiada com nenhuma liberdade. Mamãe concordou instantaneamente, elogiando sobre como adolescentes hoje em dia são muito mimados e precisam de limites mais firmes. Assisti minha própria mãe escolher esse predador sobre sua filha e senti algo dentro de mim quebrar para sempre. Naquela noite, Ricardo invadiu meu quarto novamente, desta vez sentando na minha cama por uma eternidade enquanto sua mão descansava na minha coxa. Quando disse que ele estava violando meus limites, ele disse que eu estava sendo dramática, que proximidade física era saudável em famílias reais. Ele ficou lá falando sobre como filhas ingratas às vezes precisam de atenção especial para aprender comportamento adequado. Na manhã seguinte, eu peguei mexendo nas gavetas da minha cômoda. Ele inventou alguma mentira óbvia sobre guardar roupas, mas eu podia ver que ele tinha estado procurando através dos meus pertences mais privados, procurando por Deus sabe o que. Quando confrontei, sua máscara finalmente caiu. E ele explodiu com essa raiva aterrorizante, me dizendo que eu era paranoica e desrespeitosa. Mamãe veio correndo, mas em vez de questionar por que esse homem estava violando minha privacidade, ela gritou comigo por ser hostil ao nosso salvador familiar. Ela disse que se eu não conseguisse aprender gratidão, talvez devesse encontrar outro lugar para morar quando fizesse 18 anos. Ricardo envolveu o braço ao redor dos ombros dela como se a possuísse e sugeriu que começassem a pesquisar internatos
Para consertar meu problema de atitude naquela noite, fiquei deitada na cama navegando pelos sites dos internatos no meu telefone, meu estômago embrulhando enquanto lia os requisitos de admissão. Cada escola exigia informações financeiras detalhadas dos pais, extratos bancários, declarações de imposto, comprovante de renda. A percepção me atingiu como água gelada. Ricardo não estava apenas tentando me livrar de mim, ele estava garantindo que eu desaparecesse completamente de qualquer um que pudesse ajudar. Meus dedos tremeram enquanto cliquei página após página dessas instalações tipo prisão disfarçadas de escolas. Na manhã seguinte, acordei mais cedo que o normal, esperando pegar o café da manhã e escapar antes que Ricardo começasse sua performance diária. Mas quando me esguei para a cozinha, ele já estava lá encostado no balcão, como se estivesse esperando. Seus olhos imediatamente focaram no meu telefone apertado na minha mão. Ele se moveu em minha direção com essa graça predatória que fazia minha pele arrepiar. Sua mão disparou para fora, palma para cima, exigindo meu telefone para verificar meu histórico de internet. Apertei mais forte contra meu peito e dei um passo para trás. Foi quando algo mudou em seu rosto, a máscara que usava para mamãe desaparecendo completamente. Sua voz ficou fria e ameaçadora num tom que nunca tinha ouvido antes, cada palavra precisa e afiada como uma lâmina. A cozinha de repente se sentiu pequena demais enquanto ele avançou sobre me encurralando no canto perto da geladeira. Meu coração martelou contra minhas costelas enquanto me pressionei contra o metal frio, ainda recusando entregar meu telefone. Sua mandíbula contraiu e relaxou. O músculo tremulou perto de sua têmpora. Foi quando mamãe entrou ainda de roupão. Ela deu uma olhada na cena. Eu encurralada, Ricardo pairando sobre mim, e imediatamente começou a gritar comigo. Ela exigiu que eu entregasse meu telefone imediatamente, me castigando de toda a tecnologia, exceto o que precisava para a escola. Os lábios do Ricardo se curvaram nesse sorriso satisfeito, enquanto mamãe fazia seu trabalho sujo para ele. Não tive escolha senão entregar meu telefone assistindo impotente. Enquanto os dedos do Ricardo voaram pela tela verificando tudo, mamãe ficou ao lado dele acenando com aprovação, completamente alheia de como tinha acabado de ajudá-lo a apertar seu controle sobre mim, na escola durante o almoço. Peguei emprestado o telefone de uma amiga para verificar minhas mensagens. Minha melhor amiga Carla tinha me mandado dezenas de mensagens nos últimos dias, ficando cada vez mais preocupada com meu silêncio. As mensagens mais recentes eram frenéticas, perguntando se eu estava bem, porque não estava respondendo. Meu sangue gelou enquanto naveguei pela nossa história de conversas e percebi que Ricardo tinha monitorado tudo, me bloqueando de responder certas mensagens. Devolvi o telefone, minha mente correndo. Ele não estava apenas assistindo, estava controlando ativamente minhas comunicações, decidindo com quem eu podia e não podia falar. O isolamento era deliberado, sistemático. Naquela tarde, no estudo dirigido, tomei uma decisão desesperada. Arranquei páginas da parte de trás do meu livro de química, o som de rasgo me fazendo encolher mesmo que a biblioteca estivesse quase vazia. Usando uma caneta emprestada, comecei a documentar tudo, datas, horários, incidentes específicos. Minha caligrafia estava trêmula, mas me forcei a ser minuciosa, criando evidência que Ricardo não podia deletar ou monitorar. Dobrei as páginas cuidadosamente e as escondi no armário da escola atrás das minhas roupas de educação física. Não era muito, mas era algo que ele não podia acessar, não podia controlar, meu próprio registro privado do pesadelo que estava vivendo. Quando cheguei em casa naquela tarde, imediatamente senti que algo estava errado. A porta do meu quarto estava ligeiramente entreaberta. Mesmo que eu sempre a fechasse completamente, empurrei devagar, meu coração afundando com o que vi. Minhas gavetas da cômoda estavam todas perfeitamente alinhadas. Perfeitamente demais. Ricardo tinha estado aqui novamente, mas desta vez tinha reorganizado tudo com precisão militar. Meu diário tinha sumido. Revirei meu quarto, procurando por ele, verificando. Debaixo do meu colchão, no meu armário, atrás da minha mesa, nada. O diário de couro, onde tinha documentado o comportamento do Ricardo por semanas, tinha desaparecido como se nunca tivesse existido. Encontrei Ricardo na sala calmamente lendo o jornal, como se não tivesse acabado de violar minha privacidade novamente. Quando confrontei sobre meu diário sumido, ele olhou para cima com esses olhos mortos e alegou nunca ter visto nenhum diário, mas ele observou meu rosto cuidadosamente demais, estudando minha reação como se estivesse catalogando exatamente o que eu poderia ter escrito sobre ele. Abaixou o jornal e se inclinou para a frente, fazendo perguntas específicas sobre que tipos de reclamações eu tinha feito, com quem tinha falado sobre nossa situação familiar. Cada pergunta era precisa, sondando, projetada para descobrir quanta evidência eu tinha coletado e quem poderia saber sobre isso nos próximos dias. A campanha do Ricardo para me isolar se intensificou. Ele começou a ligar para os pais dos meus amigos, se apresentando como meu padrasto preocupado. Ele inventava histórias sobre minhas mudanças comportamentais, sugerindo que eu estava passando por uma fase difícil e poderia ser uma má influência. Sua voz gotejava falsa preocupação enquanto recomendava limitar contato comigo para o bem-estar dos filhos deles. Carla me puxou de lado depois da aula de educação física, seu rosto contorcido com confusão e mágoa. Seus pais tinham recebido uma das ligações do Ricardo e agora não a deixavam mais sair comigo. Ricardo tinha me pintado como instável, possivelmente até perigosa. A pior parte era como ele tinha conseguido fazer soar convincente.
um padrasto cuidadoso preocupado com sua enteada problemática, uma por uma. Minhas amigas começaram a se afastar, seus pais tinham todos recebido ligações similares. Todos ouviram a mesma narrativa venenosa sobre meu estado mental deteriorante. Ricardo estava sistematicamente destruindo minha rede de apoio, me cortando de qualquer um que poderia ajudar ou acreditar em mim. Naquela noite, Ricardo fez outra de suas visitas ao quarto. Desta vez, eu estava preparada. Tinha escondido meu telefone debaixo do travesseiro com um aplicativo de memo de voz já aberto. Assim que eu ouvi seus passos no corredor, apertei gravar. Ele sentou na minha cama novamente, seu peso fazendo o colchão afundar. Sua mão encontrou meu ombro, apertando forte o suficiente para doer. Ele começou a falar naquele tom baixo ameaçador. Sobre como estava desapontado com meu comportamento, como eu estava sendo ingrata. A gravação capturou tudo, sua voz verdadeira, a ameaça sob o ato de padrasto preocupado. Mas minha pequena vitória foi de curta duração. Na manhã seguinte, Ricardo confiscou meu telefone completamente, alegando que eu tinha violado as regras familiares de tecnologia. A gravação de voz estava presa num dispositivo que eu não tinha mais acesso. Mais tarde, naquela semana, ouvi Ricardo numa ligação que fez meu sangue congelar. Ele estava discutindo programas residenciais para adolescentes problemáticos, perguntando sobre procedimentos de admissão e quão rapidamente eles poderiam acomodar um novo estudante. A pessoa do outro lado estava aparentemente o orientando através de diferentes opções, internatos terapêuticos, programas na natureza, centros de tratamento residencial. Me pressionei contra a parede fora do seu escritório, me esforçando para ouvir cada palavra. Ricardo estava fazendo anotações, perguntando sobre programas especificamente designados para adolescentes desafiadores com problemas comportamentais. Ele queria saber sobre políticas de visitação, restrições de comunicação, quanto tempo os programas tipicamente duravam. A ameaça do internato não era mais apenas intimidação. Ele estava ativamente fazendo planos para me enviar para um desses campos-prisão para adolescentes, onde eu não teria voz, nenhuma forma de pedir ajuda. Minhas notas começaram a escorregar enquanto o estresse me consumia. Não conseguia me concentrar na aula, não conseguia focar na lição de casa quando sabia que Ricardo estava planejando meu desaparecimento. Cada teste falhado, cada tarefa perdida, apenas dava mais munição para sua narrativa sobre meu estado mental deteriorante. Senhora Costa, minha professora de português, notou a mudança imediatamente. Ela me manteve depois da aula um dia, seus olhos gentis cheios de preocupação. Ela fez perguntas delicadas sobre o que estava acontecendo em casa, porque minha performance tinha declinado tão dramaticamente. Eu queria desesperadamente contar tudo, mas medo manteve minha boca fechada. E se ela ligasse para Ricardo? E se a preocupação dela apenas piorasse as coisas? Murmurei algo sobre estresse e problemas familiares, incapaz de encontrar seus olhos. Ela não insistiu, mas podia ver a preocupação gravada em seu rosto quando juntei minhas coisas e fugi de sua sala de aula. Durante a detenção de almoço, no dia seguinte, me encontrei sozinha com o professor Silva, meu professor de biologia. Talvez fosse desespero, ou talvez sua presença quieta, não julgadora, mas tomei um risco calculado. Comecei a falar cuidadosamente no início, testando as águas. Professor Silva escutou sem interromper, ocasionalmente acenando ou fazendo perguntas esclarecedoras. Ele perguntou sobre incidentes específicos, se eu me sentia segura em casa, se tinha havido alguma violência física. Quando expliquei sobre as visitas ao quarto, o diário sumido, o isolamento sistemático, sua expressão se tornou cada vez mais grave. Mas então veio o golpe esmagador. Professor Silva explicou gentil, mas firmemente, que sem evidência concreta de abuso ou perigo imediato, havia limitações severas no que professores podiam fazer. As visitas inadequadas ao quarto eram preocupantes, mas não tecnicamente ilegais. O comportamento controlador era problemático, mas caía numa área cinzenta, sem hematomas, sem ameaças explícitas, sem algo comprovável. O sistema não podia intervir. Ele sugeriu documentar tudo, manter registros e encontrar adultos confiáveis que pudessem me apoiar. Mas eu podia ver em seus olhos a mesma impotência que sentia. O sistema não foi projetado para proteger crianças de predadores que eram espertos o suficiente para ficar bem dentro dos limites legais. Saí daquela reunião entendendo uma verdade dura. Mesmo adultos simpáticos precisavam de prova que eu não tinha. Ricardo tinha sido cuidadoso demais, calculado demais. Cada violação tinha sido criada para causar dano psicológico máximo enquanto ficava bem aquém de qualquer coisa processável. Alguns dias depois, a irmã da mamãe Fernanda ligou para casa inesperadamente e eu, por acaso, estava mais perto do telefone e peguei antes que Ricardo pudesse interceptar. A voz calorosa da Fernanda encheu meu ouvido, perguntando como todos estavam indo. Se precisávamos de alguma coisa. Olhei ao redor freneticamente vendo Ricardo na cozinha. Eu tinha segundos no máximo. Sussurrei urgentemente que algo estava errado, que eu precisava de ajuda, mas antes que pudesse dizer mais, a mão do Ricardo se agarrou no meu ombro. Ele arrancou o telefone da minha mão, seus dedos cavando na minha pele forte o suficiente para causar hematomas, mas sua voz estava perfeitamente agradável quando cumprimentou Fernanda, explicando que eu tinha tido alguns problemas comportamentais ultimamente e estava sendo dramática. Ele controlou toda a conversa direcionando longe de qualquer coisa substancial, enquanto mantinha sua fachada de padrasto perfeito, mas Fernanda não era estúpida. Algo nas respostas excessivamente controladoras do Ricardo, a forma como ele não me deixou falar com ela.
Novamente despertou suas suspeitas. Antes de desligar, ela mencionou que estaria na cidade amanhã e adoraria passar para uma visita. A máscara do Ricardo escorregou por apenas um momento. Pânico piscando em seu rosto antes de se recuperar, ele concordou com a visita com falso entusiasmo. Mas eu podia ver sua mente já trabalhando, planejando como gerenciar essa ameaça inesperada ao seu controle. Aquela tarde foi um frenesi de preparação. Ricardo treinou mamãe extensivamente sobre o que dizer, como agir, que tópicos evitar. Ele a fez ensaiar respostas sobre meu comportamento, meus supostos problemas de saúde mental, o ambiente familiar amoroso que tinham criado. Mamãe repetiu tudo perfeitamente, seus olhos mortos, nunca questionando por que precisavam de preparação tão elaborada para uma simples visita familiar. Ricardo virou sua atenção para mim, em seguida estabelecendo exatamente o que eu podia e não podia discutir com Fernanda, qualquer desvio, qualquer tentativa de sinalizar por ajuda, e ele aceleraria minha colocação numa instalação residencial. A ameaça era explícita agora: cooperar ou desaparecer. Quando Fernanda chegou na tarde seguinte, a casa se sentiu como um cenário para uma performance. Ricardo interpretou o padrasto preocupado perfeitamente. Mamãe apoiou roboticamente cada palavra e eu sentei congelada de medo, incapaz de atravessar a charada elaborada. Os olhos afiados da Fernanda absorveram tudo. Como eu me encolhi quando Ricardo tocou meu ombro, o sorriso excessivamente brilhante da mamãe que nunca alcançou seus olhos, a atenção sufocante que permeou cada interação. Ela fez perguntas cuidadosas, sondando gentilmente, mas Ricardo desviou magistralmente. Quando Fernanda saiu, eu podia ver a frustração em seu rosto. Ela sabia que algo estava errado, mas a performance do Ricardo tinha sido polida demais, convincente demais. Ele tinha me pintado com sucesso como um adolescente problemático, passando por uma fase difícil. Nada mais sinistro que rebelião adolescente típica. Quando seu carro se afastou, minha última esperança pareceu desaparecer com ela. O sorriso satisfeito do Ricardo me disse que ele também sabia. Ele tinha vencido essa rodada, provado que seu controle se estendia até visitas familiares. A pesquisa do internato continuaria e agora ele podia alegar que até Fernanda concordava que eu era apenas um adolescente dramático. A expressão triunfante do Ricardo após a partida da Fernanda virou meu estômago. Ele imediatamente começou a usar a visita dela como prova de que eu estava tentando virar família uma contra a outra. Mamãe concordou enquanto ele explicava como minhas tentativas de manipular Fernanda mostravam que eu precisava de ajuda profissional imediata. Sua voz carregava aquela falsa preocupação que tinha aperfeiçoado, mas por baixo eu podia ouvir a satisfação de outra vitória. Reconhecia as táticas de artigos que tinha lido online sobre abuso psicológico, isolamento, gaslighting em virar aliados potenciais contra a vítima. Ricardo estava seguindo o manual perfeitamente e eu estava presa em sua narrativa cuidadosamente construída. Na semana seguinte, a enfermeira da escola me chamou ao seu escritório. Ela tinha notado minha perda de peso e as olheiras sobre meus olhos durante uma triagem de saúde de rotina. Suas perguntas gentis sobre meus hábitos alimentares e padrões de sono me fizeram perceber como o estresse tinha se tornado visível. Ela documentou tudo em seus arquivos, se tornando a primeira adulta a criar um registro oficial do tributo físico que a guerra psicológica do Ricardo estava cobrando de mim. Quando a enfermeira ligou para casa para discutir suas preocupações, Ricardo imediatamente marcou uma consulta médica. Ele enquadrou como tratar meu aparente transtorno alimentar e depressão, armando as respostas de estresse do meu corpo como evidência adicional de minha suposta instabilidade mental. Mamãe sentou na sala de espera enquanto Ricardo me acompanhou à sala de exames, sua presença garantindo que eu não pudesse falar livremente durante a consulta. O médico pediu alguns minutos sozinho comigo para perguntas de saúde adolescente de rotina. Meu coração acelerou com a possibilidade de finalmente contar a alguém. Mas quando o momento chegou, medo me paralisou. As ameaças do Ricardo ecoaram na minha mente, e sem evidência física de abuso, eu sabia como soaria. Neguei quaisquer problemas em casa, perdendo o que poderia ter sido minha única chance de intervenção médica. Saindo daquele consultório, senti o peso da minha covardia. Tinha deixado o medo vencer novamente e a expressão satisfeita do Ricardo mostrou que ele sabia. Mas algo mudou em mim naquele dia. Uma determinação de que da próxima vez seria mais corajosa. Essa determinação foi testada mais cedo do que esperava. A ex-esposa do Ricardo, Sandra, ligou para casa, procurando por ele sobre a filha compartilhada deles. Atendi o telefone enquanto o Ricardo estava lá fora e algo no tom cuidadoso da Sandra me fez escutar atentamente. Ela mencionou precisar discutir arranjos de custódia, especificamente sobre a filha deles continuar morando com ela em tempo integral para sua própria proteção. A forma como Sandra enfatizou essas últimas 3 palavras mandou arrepios pela minha espinha. Esta era alguém que entendia a verdadeira natureza do Ricardo. Consegui mantê-la falando por alguns minutos preciosos, aprendendo que a filha deles tinha estado morando exclusivamente com Sandra. Por mais de 2 anos, a voz da Sandra carregava um peso de experiência, um conhecimento que me fez sentir menos sozinha. Antes que Ricardo voltasse, Sandra sussurrou urgentemente para eu ter cuidado e documentar tudo. A linha ficou muda, bem quando Ricardo atravessou a porta. Mas não antes de eu ter ouvido a validação que desesperadamente precisava. Alguém mais sabia do que ele era capaz. A paranoia do Ricardo após a ligação da Sandra era palpável. Ele me interrogou sobre cada palavra trocada.
Suas perguntas revelando quão ameaçado ele se sentia por qualquer contato externo. Sua máscara escorregou repetidamente enquanto ele exigia saber se Sandra tinha dito alguma coisa sobre ele, sobre o passado deles. Sobre por que a filha deles morava com ela, fiz papel de tonta, mas internamente estava catalogando seu medo. O controle do Ricardo tinha pontos fracos. Alguns dias depois, descobri que minha mochila tinha sido revistada. A carta que tinha escrito para Fernanda explicando tudo tinha sumido. Ricardo tinha sistematicamente vasculhando meus pertences, procurando evidência de minhas tentativas de fazer contato. A violação se sentiu completa, nem minha bolsa escolar estava segura de sua vigilância. Ricardo usou a carta descoberta como alavanca, oferecendo-me um acordo, se eu parasse de causar problemas e aceitasse a ajuda que ele e mamãe estavam oferecendo. Ele consideraria me deixar ficar em casa em vez de me mandar para internato, mas reconhecia a manipulação. Isso não era misericórdia, era outra tática de controle. Mamãe me pressionou a aceitar a oferta generosa do Ricardo, revelando a profundidade de sua cumplicidade. Ela sabia exatamente o que estava acontecendo, mas tinha escolhido a segurança financeira do Ricardo sobre minha segurança. Suas palavras cortaram mais fundo que qualquer ameaça do Ricardo, porque vieram de alguém que deveria me proteger. Através de observação cuidadosa, notei padrões na agenda do Ricardo. Ele alegava ter reuniões com clientes várias noites por semana, mas para alguém em seu suposto trabalho noturno, o horário não fazia sentido. Essas inconsistências sugeriam que Ricardo poderia estar escondendo mais que apenas seu comportamento predatório. Percebi que o controle do Ricardo sobre mamãe ia além de dinheiro. Ela parecia genuinamente aterrorizada de estar sozinha novamente, de voltar ao desespero financeiro que enfrentamos após a morte do papai. Ricardo tinha se posicionado como seu salvador e ela se agarrava àquela narrativa mesmo enquanto destruía sua filha. Minha pesquisa sobre histórias de sobrevivência de abuso online me deu novas estratégias. Parei de participar de jantares familiares onde Ricardo podia me encurralar. Em vez disso, pegando comida e me retirando ao meu quarto. Este pequeno ato de desafio se sentiu monumental. Estava aprendendo a me proteger dentro das limitações da minha situação. Senhora Costa notou minha confiança aumentada e se ofereceu para me deixar almoçar em sua sala de aula. Este alívio diário se tornou meu santuário, um lugar onde o alcance do Ricardo não podia se estender. Desenvolvemos sinais sutis. Se eu precisasse de ajuda, deixaria um livro específico em sua mesa. Não era muito, mas era alguma coisa. Durante uma discussão familiar sobre meu comportamento, empreguei uma nova tática. Em vez de me defender ou ficar emocional, calmamente fiz perguntas específicas ao Ricardo sobre suas preocupações, porque exatamente ele achava que eu precisava de tratamento residencial. Que comportamentos específicos justificavam medidas tão extremas? Sua incapacidade de fornecer respostas concretas, sem revelar suas verdadeiras motivações, o deixou visivelmente perturbado pela primeira vez. Uma noite, enquanto Ricardo tomava banho, notei que ele tinha deixado seu laptop de trabalho aberto na mesa da cozinha. Minhas mãos tremeram enquanto rapidamente naveguei ao seu histórico de navegador, encontrando pesquisa extensa sobre controlar comportamento adolescente, internatos terapêuticos e direitos de tutela legal. Consegui fazer capturas de tela de várias páginas num pendrive que tinha escondido na minha mochila antes da água parar. Mamãe começou a mostrar rachaduras em seu apoio cego quando Ricardo sugeriu colocação imediata numa instalação que tinha encontrado. Algo sobre a urgência a fez hesitar, questionando por que eles não podiam tentar terapia local primeiro. A irritação do Ricardo com sua resistência revelou como acostumado ele tinha se tornado à sua completa complacência. A Fernanda ligou novamente desta vez. Consegui uma conversa mais longa enquanto o Ricardo estava ocupado. Cuidadosamente plantei sementes de dúvidas sobre a narrativa do Ricardo, mencionando como isolada eu tinha me tornado, e como os pais das minhas amigas tinham todos recebido ligações similares sobre minha suposta instabilidade. As perguntas da Fernanda se tornaram mais pontuais, sua preocupação mais evidente. Quando Fernanda ofereceu me ter para um fim de semana, Ricardo enfrentou um dilema. Recusar pareceria controlador, mas concordar significava temporariamente perder seu controle sobre mim. Ele escolheu permitir, mas passou horas me treinando sobre tópicos aceitáveis de conversa. Seu desespero para manter sua imagem se tornando cada vez mais aparente. O fim de semana na casa da Fernanda se sentiu como respirar ar fresco depois de meses de sufocamento. Ela notou como relaxei, como meu apetite voltou, como sorri mais livremente. O contraste com o meu comportamento em casa validou o que eu tinha tentado contar às pessoas. O problema não era eu. As mensagens de texto do Ricardo durante a visita se tornaram cada vez mais exigentes. Ele queria atualizações constantes sobre nossas atividades. Ficou bravo quando não respondi imediatamente e mandou múltiplas mensagens sobre sentir minha falta que pareciam mais vigilância que afeto. Fernanda testemunhou essas trocas em primeira mão, sua expressão ficando mais preocupada a cada notificação. No momento privado, Fernanda mencionou que o comportamento do Ricardo lembrava do ex-namorado da mamãe de anos atrás, alguém que tinha parecido perfeito no início, mas gradualmente revelou tendências controladoras. Essa história familiar de reconhecer padrões de abuso me deu esperança de que Fernanda poderia ser a aliada que eu desesperadamente precisava. Voltar para casa após o fim de semana se sentiu como andar de volta para uma gaiola, mas a validação da Fernanda tinha fortalecido algo dentro de mim. Me movi diferentemente, falei com mais confiança e Ricardo
Notou suas tentativas de reafirmar controle se tornaram mais desesperadas, mais óbvias. Fernanda começou a ligar com mais frequência e fazer visitas inesperadas. Como adulta, com seus próprios recursos, ela não podia ser manipulada como minhas amigas adolescentes. A frustração do Ricardo com este desenvolvimento era evidente em seu comportamento cada vez mais agitado, sempre que ela era mencionada. Mamãe começou a questionar sua abordagem para lidar com meus supostos problemas. A presença da Fernanda tinha perturbado a câmara de eco que Ricardo tinha criado, introduzindo dúvida na certeza da mamãe sobre minha necessidade de ajuda institucional. Seu pensamento independente, por menor que fosse, representou a primeira rachadura no controle completo do Ricardo sobre ela. Meu estado mental melhorado por ter o apoio da Fernanda levou a melhor performance na escola. Professores notaram meu foco renovado, minando a narrativa do Ricardo sobre minha condição deteriorante. Cada nota boa, cada interação positiva corroía o caso que ele tinha construído. Durante outro dos tempos de banho do Ricardo, consegui copiar seu histórico de navegador para meu pendrive. Criando um backup da evidência que tinha encontrado, minhas mãos se moveram rapidamente e eficientemente. Alimentadas pelo conhecimento de que estava construindo meu próprio caso, Ricardo anunciou que tinha encontrado o internato terapêutico perfeito, que tinha uma vaga em 2 semanas. A instalação se especializava em adolescentes problemáticos com problemas comportamentais e ele já tinha começado o processo de aplicação. A contagem regressiva para meu desaparecimento potencial tinha oficialmente começado. Fernanda exigiu fazer um tour da instalação antes de qualquer decisão ser tomada. Ricardo não podia recusar sem parecer irracional, então relutantemente concordou em incluí-la no processo. Este envolvimento forçado de um adulto externo claramente frustrava seus planos. A visita ao internato foi uma revelação. O que Ricardo tinha descrito como ambiente terapêutico era, na verdade, uma instalação de confinamento com janelas barradas, ligações telefônicas monitoradas e protocolos de isolamento rigorosos. O horror da Fernanda era visível enquanto visitávamos os terrenos, enquanto mantive uma postura calma, que contrastava intensamente com a descrição do Ricardo da minha suposta instabilidade no carro depois. Fernanda confrontou mamãe sobre me mandar para o que equivalia a um centro de detenção juvenil. Mamãe lutou para articular porque eu precisava de intervenção tão extrema, suas respostas ensaiadas desmoronando sob as perguntas diretas da Fernanda. A desconexão entre a narrativa do Ricardo e a realidade estava se tornando impossível de ignorar. A incapacidade da mamãe de justificar a colocação no internato marcou um ponto de virada. Pela primeira vez, ela questionou a avaliação do Ricardo do meu estado mental. A dúvida era pequena, mas estava lá tremulando em seus olhos enquanto olhava entre Ricardo e Fernanda. A ameaça da Fernanda de buscar tutela legal, se eu fosse mandada para a instalação, criou o primeiro desafio externo real à autoridade do Ricardo. A possibilidade de intervenção legal de supervisão externa atingiu a fundação de seu sistema de controle cuidadosamente construído. Ricardo respondeu tentando acelerar minha colocação, movendo o cronograma para prevenir Fernanda de tomar ação legal. Seu desespero estava mostrando a fachada cuidadosa rachando sob pressão de alguém que ele não podia manipular ou intimidar. Percebi que esta era minha última chance. A evidência que tinha coletado, a documentação que tinha escondido, as gravações presas no meu telefone confiscado. Era a hora de correr o risco final. Juntei tudo que podia acessar e me preparei para mostrar a Fernanda a extensão completa do que tinha suportado. O momento da verdade veio durante a próxima visita da Fernanda. Enquanto mamãe e Ricardo estavam na cozinha, entreguei a ela meu pendrive e as páginas que tinha escondido no meu armário da escola. Sua expressão, ao revisar a evidência, mudou de preocupação para horror para determinação feroz. O rosto da Fernanda empalideceu enquanto ela percorreu as capturas de tela no meu pendrive. Suas mãos tremeram ligeiramente enquanto lia a minha documentação manuscrita da escola, cada página detalhando o comportamento escalante do Ricardo. Assisti sua expressão endurecer com cada peça de evidência, se transformando de choque em fúria protetora. Ela imediatamente confrontou mamãe com tudo, espalhando os papéis pela mesa da cozinha enquanto Ricardo ficou congelado na porta. A postura inicialmente defensiva da mamãe desmoronou enquanto Fernanda metodicamente apresentou cada incidente documentado, as invasões do quarto, o roubo do diário, o isolamento sistemático da minha rede de apoio, as capturas de tela do histórico de navegador. Mostrando a pesquisa do Ricardo sobre internatos projetados para adolescentes problemáticos fizeram o rosto da mamãe perder cor. Ricardo tentou descartar a evidência como dramática adolescente, mas Fernanda o cortou com uma mão levantada. Ela tirou seu telefone e começou a fazer ligações. Primeiro para um advogado de família que conhecia, depois para outros parentes que precisavam saber o que estava acontecendo. A fachada cuidadosamente mantida do Ricardo se estilhaçou quando percebeu que seu controle estava escorregando. Mamãe sentou à mesa encarando a evidência com horror crescente. Fernanda forçou a olhar incidentes específicos, marcas de tempo mostrando Ricardo entrando no meu quarto à noite, documentação de amigas cujos pais tinham recebido suas ligações venenosas. Cada peça de prova corroía a narrativa que mamãe tinha desesperadamente se agarrado sobre Ricardo ser nosso salvador familiar. Fernanda anunciou que estava ligando para os serviços de proteção à criança e buscaria custódia de emergência se necessário. A ameaça de intervenção oficial mandou Ricardo para modo de controle de danos. Ele tentou negociar alegando que a ideia do internato
era apenas para me ajudar, que cancelaria tudo se pudéssemos lidar com isso como família. Seu desespero era palpável enquanto assistia seu mundo cuidadosamente construído se desfazer. Fiquei no canto assistindo tudo se desenrolar com uma mistura estranha de alívio e terror. Fernanda notou meu tremor e se posicionou entre Ricardo e eu, uma barreira física que se sentia mais protetiva que qualquer coisa que tinha experimentado em meses. Ela deixou claro que eu não ficaria nesta casa nem mais. Uma noite, a tentativa final de manipulação do Ricardo envolveu ameaçar sair e retirar todo o apoio financeiro. Ele lembrou mamãe sobre os pagamentos da hipoteca, os empréstimos do carro, os cartões de crédito, todas as correntes financeiras que tinha envolvido ao redor da nossa família. Mamãe vacilou visivelmente. O medo de retornar à pobreza lutando com a evidência inegável do que Ricardo tinha feito comigo, Fernanda imediatamente contra-atacou, oferecendo ajuda financeira temporária se mamãe escolhesse me proteger. Ela estabeleceu a escolha claramente. Mamãe podia manter seu namorado predador e perder sua filha para sempre, ou podia escolher a segurança de sua criança sobre segurança financeira. A cozinha se sentiu sufocante enquanto esperávamos pela decisão da mamãe. A hesitação da mamãe se estendeu dolorosamente longa. Eu podia vê-la calculando, pesando suas opções, e algo dentro de mim se estilhaçou na percepção de que esta não era uma escolha automática para ela. A expressão da Fernanda ficou cada vez mais enojada enquanto o silêncio se estendia. Tomei a decisão para todos, caminhando ao meu quarto e começando a fazer as malas. Minhas mãos se moveram mecanicamente, dobrando roupas e juntando o essencial enquanto lágrimas embaçaram minha visão. Podia ouvir vozes elevadas da cozinha, mas foquei apenas em encher minha mochila com tudo que podia carregar. Fernanda apareceu na minha porta, seu rosto determinado. Ela me ajudou a fazer as malas, me assegurando que eu tinha um lugar seguro com ela pelo tempo que precisasse. Trabalhamos em silêncio eficiente, ambas entendendo que minha infância nesta casa estava terminando. Ricardo tentou bloquear nosso caminho para a porta, mas Fernanda simplesmente tirou seu telefone e começou a discar 190. Ele se afastou, seu rosto contorcendo de raiva quando percebeu que tinha perdido. Mamãe ficou congelada no corredor, assistindo sua filha se preparar para sair, em vez de viver com um predador que tinha escolhido sobre a família. A viagem de carro para a casa da Fernanda passou num borrão. Agarrei minha mochila e encarei pela janela, processando a magnitude do que tinha acabado de acontecer. Fernanda continuou me olhando com preocupação, mas não forçou conversa. Entendendo que eu precisava de tempo para absorver a realidade da minha fuga na casa da Fernanda, ela me mostrou o quarto de hóspedes que se tornaria meu santuário. O espaço se sentia seguro de uma forma que meu próprio quarto não tinha por meses. Fernanda me ajudou a desfazer as malas, me tratando com uma gentileza que me fez perceber o quanto tinha estado vivendo em modo de sobrevivência nos dias seguintes. Fernanda coordenou com advogados e serviços sociais. Ela entrou com pedido de tutela temporária, documentando tudo com a evidência que tinha coletado. Ricardo tentou várias táticas para recuperar controle, ameaçando ação legal, tentando me contatar diretamente até aparecendo na casa da Fernanda, até ela conseguir uma ordem de restrição. As ligações da mamãe começaram tentativamente, cheias de acusações sobre eu destruir nossa família, mas conforme a verdadeira natureza do Ricardo se tornou impossível de ignorar sem mim lá como seu alvo, seu tom mudou. Ela começou terapia por insistência da Fernanda, lentamente desempacotando como tinha permitido meu abuso por segurança financeira. Comecei minhas próprias sessões de terapia, finalmente capaz de falar livremente sobre tudo, sem medo de retaliação do Ricardo. A terapeuta me ajudou a entender que nada disso foi minha culpa, que Ricardo tinha sistematicamente preparado não apenas eu, mas mamãe também, criando uma dinâmica onde seu controle parecia normal. A escola se tornou meu refúgio enquanto reconstruí minha vida da casa da Fernanda. Senhora Costa e professor Silva ofereceram apoio quieto, entendendo sem precisar de detalhes porque eu tinha me mudado de repente. Minhas notas melhoraram lentamente, conforme o estresse constante se aliviou, provando que a narrativa do Ricardo sobre meu estado mental deteriorante sempre tinha sido mentira. As tentativas do Ricardo de manter contato se tornaram cada vez mais desesperadas. Ele mandou cartas cheias de táticas de manipulação, alternando entre ameaças, falsas desculpas e promessas de mudar. Fernanda me ajudou a arquivar documentação adequada com a polícia, construindo uma trilha de papel, caso precisássemos de uma ordem de restrição permanente. 3 meses depois de me mudar para a casa da Fernanda, mamãe entrou em contato diferentemente. Ela tinha estado frequentando terapia consistentemente e queria se encontrar num local neutro com sua terapeuta. Presente, Fernanda deixou a escolha comigo, deixando claro que eu não tinha a obrigação de reconstruir um relacionamento com alguém que tinha escolhido um predador sobre minha segurança. O encontro foi doloroso, mas necessário. A terapeuta da mamãe guiou a conversa enquanto mamãe reconheceu suas falhas, sua escolha de segurança financeira sobre meu bem-estar, sua cegueira voluntária ao comportamento predatório do Ricardo. Ela não pediu perdão, sua terapeuta tinha aparentemente trabalhado com ela para entender que isso não era seu direito de exigir. Escutei sem me comprometer com nada, ainda processando meu próprio trauma na terapia. A mulher à minha frente parecia diferente da mamãe que tinha gritado comigo por envergonhar nossa família, mas eu não podia confiar nessa mudança ainda. Confiança levaria tempo se viesse de todo. Ricardo eventualmente se mudou do estado quando sua reputação em nossa comunidade se tornou danificada demais para manter seu negócio. A rede de sussurros entre
pais locais garantiu que ele não pudesse reconstruir seus padrões predatórios com outra família vulnerável. Sandra entrou em contato através da Fernanda, compartilhando sua própria documentação do comportamento do Ricardo com a filha deles, criando uma imagem mais completa de seu padrão de mirar adolescentes. 6 meses após sair, fiquei no meu novo quarto na casa da Fernanda, agora verdadeiramente meu, em vez de apenas um quarto de hóspedes. O espaço refletia minha personalidade de formas que meu quarto antigo nunca pôde, livre do medo das invasões do Ricardo. Minhas sessões de terapia tinham diminuído para quinzenais. Progresso evidente na minha habilidade de dormir a noite toda sem verificar minha porta. Mamãe continuou seu próprio trabalho terapêutico, lentamente conquistando pequenos pedaços de confiança através de ações consistentes em vez de palavras. Nos encontrávamos mensalmente em lugares públicos, reconstruindo um relacionamento nos meus termos. Ela reduziu significativamente sua vida depois que Ricardo saiu, aprendendo a gerenciar finanças independentemente pela primeira vez desde a morte do papai. Os folhetos de internato que Ricardo tinha coletado se tornaram evidência na documentação oficial de seu abuso. Essas instalações projetadas para aprisionar adolescentes problemáticos quase tinham se tornado minha realidade. Mas em vez disso tinha encontrado liberdade através da intervenção da Fernanda e minha própria coragem de documentar a verdade. Meu telefone, uma vez ferramenta de vigilância e controle, se tornou normal novamente. Podia mandar mensagem para amigas sem medo de monitoramento, navegar na internet sem temer interrogatório, existir digitalmente sem a supervisão sufocante do Ricardo. Liberdade simples se sentiram revolucionárias depois de meses de cativeiro. Amizades da escola lentamente se reconstruíram conforme a influência venenosa do Ricardo desapareceu. Alguns relacionamentos não puderam ser salvos, o dano profundo demais de pais que ainda acreditavam na narrativa do Ricardo sobre minha instabilidade, mas novas conexões se formaram com pessoas que entendiam sobrevivência e resistência. O pendrive, contendo o histórico de navegador do Ricardo, permaneceu no cofre da Fernanda, evidência potencial se ele tentasse voltar. Tínhamos aprendido através da Sandra que ele tinha tentado padrões similares antes, tornando documentação crucial para proteger vítimas futuras. O conhecimento de que tinha ajudado a criar um registro que poderia proteger outros deu significado ao meu sofrimento. A casa da mamãe, uma vez minha prisão, ficou vazia com mais frequência enquanto ela trabalhava múltiplos empregos para manter independência. Ela tinha recusado pensão do Ricardo, finalmente entendendo que laços financeiros com o abusador eram correntes disfarçadas de salva-vidas. Sua luta era real, mas era honesta. Algo que nossa família não tinha sido por anos. Meu 18º aniversário se aproximou com Fernanda planejando uma pequena celebração, o marco que Ricardo tinha usado como ameaça quando eu teria que sair, se não conseguisse mostrar gratidão. Em vez disso se tornou um marcador de sobrevivência e novos começos. Eu teria autonomia legal em breve, embora Fernanda me assegurasse que sua casa sempre seria minha. Independentemente, a gravação de voz presa no meu telefone antigo foi eventualmente recuperada através de canais legais. A voz real do Ricardo capturada para sempre como evidência, ouvi-la durante uma sessão de terapia me ajudou a processar como calculada sua manipulação. Tinha sido como cuidadosamente ele tinha criado cada violação para maximizar controle enquanto evitava consequências. Recuperação não foi linear. Pesadelos ainda vinham às vezes, memórias corporais dos toques indesejados do Ricardo me fazendo estremecer com contato inesperado, mas terapia forneceu ferramentas. Fernanda ofereceu apoio incondicional e lentamente reconstrui meu senso de segurança no mundo. A garota que tinha ficado acordada pesquisando internatos, aterrorizada de desaparecer no sistema de descarte cuidadosamente planejado do Ricardo, tinha se transformado em alguém que entendia sua própria força, não através de revelações de momento de filme, mas através de escolhas diárias de confiar, de curar, de construir uma vida livre de controle predatório. Mamãe e eu nunca teríamos o relacionamento que poderíamos ter tido se ela tivesse escolhido diferentemente. Essa dor viveu ao lado da minha recuperação, reconhecida na terapia como uma perda válida, mas ambas estávamos aprendendo separadamente e cuidadosamente como existir na verdade em vez da realidade fabricada do Ricardo. Minha história não era a única. Como aprendi através de grupos de apoio para sobreviventes de abuso familiar, os padrões do Ricardo apareceram repetidamente em outras histórias. O salvador financeiro que se tornou predador, as táticas de isolamento, as ameaças de internato, compartilhar experiências com outros que entendiam. Ajudou a dissolver a vergonha que Ricardo tinha cultivado 9 meses após a fuga. Ajudei Fernanda a redecorar a cozinha, onde primeiro encontrei refúgio. Pintamos sobre as paredes bege com cores quentes, criando um espaço que se sentia como lar em vez de apenas abrigo. A transformação física espelhou minha reconstrução interna, lenta, intencional, permanente. O último avanço terapêutico da mamãe envolveu reconhecer seus próprios padrões de infância que Ricardo tinha explorado. Entender não desculpava suas escolhas, mas forneceu contexto para a cura. Nossos encontros mensais tinham evoluído para incluir mensagens ocasionais, pequenos passos em direção a um relacionamento fundamentalmente diferente. O internato que Ricardo tinha escolhido mandou material promocional para a casa da mamãe por meses depois. Cada folheto um lembrete do futuro que ele tinha planejado para mim. Mamãe os encaminhou para o advogado da Fernanda, adicionando ao arquivo de evidência que seguiria Ricardo onde
Quer que tentasse estabelecer novos terrenos de caça? Meu último ano começou com possibilidades que Ricardo tinha tentado roubar. Aplicações universitárias substituíram pesquisa de internato, minhas notas melhorando, abrindo portas que ele tentou fechar. Professores que tinham testemunhado minha transformação. Escreveram cartas de recomendação que falavam de resistência sem precisar de detalhes. A remoção completa do Ricardo de nossas vidas revelou como minuciosamente ele tinha infectado cada aspecto. Mamãe descobriu contas financeiras que ele tinha escondido, dívidas que tinha acumulado em nome dela, danos que levariam anos para reparar, mas ela enfrentou cada desafio sem recuar para a negação. Crescimento nascido de aceitar verdades duras, a casa se sentia diferente durante minhas visitas raras. Para pegar pertences, a presença do Ricardo persistia como dano de fumaça invisível mais penetrante. Mamãe estava planejando vender assim que se estabilizasse financeiramente, entendendo que alguns espaços não podiam ser recuperados do trauma. A formatura se aproximou com Fernanda como minha apoiadora mais orgulhosa. Ela tinha se tornado mais que uma tia, mais que uma tutora. Ela era a adulta que tinha acreditado em mim quando os sistemas falharam, que tinha arriscado o conflito familiar para garantir minha segurança. A beca e o capelo que usaria representavam triunfo sobre alguém que tinha tentado apagar meu futuro. Sandra manteve contato ocasional. Sua filha agora na universidade e prosperando após anos de distância do Ricardo. A história delas forneceu um roteiro para minha própria cura, prova de que sobrevivência era possível, que o dano do Ricardo não era permanente. Éramos ligadas por entendimento compartilhado de suas táticas e compromisso de prevenir vítimas futuras. A sessão final de terapia antes da formatura focou em integração, reconhecendo como a experiência tinha me moldado sem deixá-la me definir. Ricardo tinha roubado meses da minha adolescência, mas não minha capacidade de alegria, confiança ou crescimento. Essas coisas tinham sido enterradas, mas não destruídas, emergindo mais fortes através da recuperação. Mamãe compareceu à formatura por meu convite, sentando separadamente da Fernanda mais presente. Suas lágrimas pareciam genuínas enquanto me assistia a atravessar o palco, talvez finalmente entendendo o que quase tinha perdido para manter a aprovação do Ricardo. O momento era complicado. Orgulho misturado com arrependimento, distância ao lado de conexão. Naquela noite deitei na minha cama na casa da Fernanda, não mais verificando fechaduras ou sobressaltando compassos. A garota que tinha pesquisado internatos no telefone parecia uma pessoa diferente, embora sua coragem em documentar abuso tivesse tornado esta liberdade possível. Ricardo tinha ido, seu poder dissolvido através da verdade e intervenção. O futuro se estendia à frente, indefinido pelas limitações do Ricardo. Aceitações universitárias chegaram para programas que ele nunca quis que eu perseguisse, sonhos que ele tentou sufocar com controle. Escolhi uma escola várias horas de distância, longe o suficiente para a independência, mas perto o suficiente para o apoio contínuo da Fernanda. Mamãe me ajudou a comprar suprimentos para dormitório, uma reconstrução cuidadosa de atividades normais. Pai e filha navegamos ao redor de gatilhos, ambas aprendendo que se sentia seguro. Seu trabalho terapêutico se mostrou de formas pequenas, pedindo permissão antes de abraçar, respeitando limites que Ricardo tinha demolido. Progresso veio em incrementos, confiança reconstruída através de repetição. O pendrive de evidência encontrou sua casa permanente numa caixa de segurança, seguro contra o retorno potencial do Ricardo. Sandra nos tinha ensinado que predadores frequentemente circulavam de volta quando pensavam que vigilância tinha relaxado. Permanecemos preparadas sem viver em medo. Equilíbrio alcançado através de precauções práticas. Minha história se juntou às incontáveis outras de adolescentes falhados por sistemas destinados a protegê-los. Mas também se juntou a histórias de sobrevivência de adultos que eventualmente escutaram de fuga de armadilhas cuidadosamente construídas. Ricardo tinha construído minha prisão metodicamente, mas documentei meu caminho para a liberdade. Mudar para meu quarto de dormitório se sentiu como o passo final em reclamar autonomia. Fernanda me ajudou a organizar o espaço, ambas chorando enquanto reconhecíamos quão longe tínhamos chegado daquela confrontação desesperada na cozinha. O quarto era pequeno, mas era meu, escolhido em vez de designado pelo design de um predador. Mamãe mandou fotos da casa vazia no dia que finalmente se mudou. Ela tinha encontrado um apartamento pequeno que podia pagar. Independentemente, o primeiro espaço em anos não contaminado pela presença do Ricardo. Nossas jornadas paralelas em direção à independência se cruzam ocasionalmente, mas não mais se definiam uma à outra. A garota que tinha escondido páginas rasgadas de livro didático no seu armário tinha evoluído para alguém que falava abertamente sobre viver abuso familiar, não por atenção ou simpatia, mas porque silêncio quase tinha me destruído. Se minha história ajudasse um adolescente a reconhecer os padrões, documentar o abuso e encontrar sua Fernanda, então cada momento de dor teve propósito. A voz que uma vez foi silenciada por um predador tinha encontrado força, não através de vingança ou amargura, mas através da simples verdade de que sobrevivência era possível, que cura levava tempo, mas era alcançável, que um único adulto que acredita podia significar a diferença entre cativeiro e liberdade. Minha história tinha terminado, mas minha vida estava apenas começando, livre da sombra do Ricardo, livre para definir quem eu poderia me tornar. Essa era a verdadeira vitória, não apenas escapar, mas prosperar além do que ele tentou roubar de mim. O futuro era meu para moldar sozinha, e essa era a vingança mais doce de todas.